Eduardo é uma pessoa muito abençoada. Assim como ele falou, já tem 2 anos aí que a gente se conhece, Pastor Fernando, e recebi o convite de estar aqui hoje para trazer uma mensagem do Senhor para a igreja nessa noite e também poder contar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida. Contar um pouco dos muitos milagres que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. São tantas coisas feitas pelo Senhor na nossa vida que nós não somos merecedores de tanto. A gente erra, a gente vacila, mas mesmo assim o amor dele é incondicional. Aleluia. O amor dele por nós é fantástico. O meu primogênito ficou em casa, porque o meu sogro veio de Itapeva, a gente é de Itapeva, né? Faz 5 anos que a gente está aqui e nesses 5 anos Deus fez o impossível na nossa vida. E o impossível mesmo, que é o olho humano, a gente não ia conseguir, a gente não ia alcançar. Pessoas desistiram de nós no meio do caminho. Pessoas falaram que não ia dar certo. Mas aquele que deu a nossa vida, Ele falava, sempre falou, desde o ventre da minha mãe, que ia dar certo. Glória a Deus, aleluia. E assim como Ele fez na minha vida, na vida da minha família, eu espero que através da minha vida hoje, o Espírito Santo venha tocar o coração de cada um de vocês de alguma forma. E que a gente não venha sair desse lugar da mesma forma que a gente entrou. Foi falado aqui que o culto não é um momento só da gente receber a consequência, mas é um momento da gente doar o nosso tempo para aquele que deu a vida dele por nós. Aleluia, Deus. Eu vou compartilhar uma palavra com vocês, mas antes eu vou orar com vocês. Aleluia. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nesse momento, Pai, eu me coloco, ó Deus, como um instrumento Teu nesta noite, para que o Senhor venha, através da minha vida, Senhor, poder falar com o Teu povo, porque assim como o Senhor fez na minha vida e continua fazendo, que o Senhor possa tocar o coração de cada um aqui nesta noite. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de poder te adorar, te louvar e bendizer o Teu nome, Pai, porque Tu és bom. Porque Tu és bom. Toma este culto em Tuas mãos. Toma a vida dos pastores, Senhor, a vida do Ministério de Louvor, a vida do Eduardo, ó Senhor, que foi bênção do Senhor na minha vida, a vida do pastor Fernando, que também é uma bênção do Senhor na minha vida, e que esse momento o Senhor possa... Eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui muito conhecida, mas na Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela se renova
todo dia. Que o nosso choro, ele dura uma noite, mas na manhã seguinte, a alegria do Senhor bate na nossa porta. Glória a Deus. Amém? Aqueles que puderem, abram no livro de Jonas. A gente está acostumado, né, ver o livro de Jonas e falar muito sobre o peixe, né, o grande peixe. Mas hoje a gente vai abordar um trecho dessa mensagem de uma maneira diferente. Jonas 1. A palavra do Senhor, na versão da minha Bíblia, fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pegar a passagem, embarcou-se para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento muito forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo. A cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar a sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançamos as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Amém? Assim como eu compartilhei com vocês um pouquinho, né, do que Deus tem feito na nossa vida, aqui fala que Deus chamou Jonas para ele ir até uma cidade que estava sendo destruída, né, por Satanás. E Jonas, ele correu. Ele não foi, ele foi ao contrário do que Deus tinha pedido para ele. E ele, através dessa desobediência, a mão do Senhor pesou sobre aquele barco. E na palavra fala que um vento muito forte soprou e estava prestes a tombar o barco. E aí, todo aquele pessoal se reuniu e alguma coisa está errada, alguém aqui está sendo o mentor de tudo isso. E os marinheiros se reuniram até que descobriram que era por causa de Jonas que Deus estava fazendo aquilo. Aonde eu quero chegar com essa mensagem? Os marinheiros não perguntaram, ninguém quis saber naquele momento do embarque quem era Jonas, de onde ele vinha. Precisou um vento muito forte soprar em direção daquele barco e a ponto de ele quase tombar, para daí o capitão se posicionar e: mas quem é ele? De onde ele veio? E a nossa vida muitas vezes passa por isso.
quem a gente está colocando no nosso barco? Quem a gente está trazendo para a nossa vida? A gente tem consultado, a gente tem perguntado ao nosso marinheiro, ao capitão do nosso barco, quem a gente está colocando na nossa embarcação? Ou todos que chegam ao nosso redor a gente está colocando para dentro da nossa vida? Meu Deus. Assim aconteceu com a minha vida. Eu venho de uma família cristã. Até os 10 anos eu caminhei junto com a minha mãe. Mas a partir dos 11 anos eu comecei a me perder, a esquecer de tudo aquilo que o Senhor pregava na vida da minha mãe. Que um dia eu ia caminhar com ela, que um dia eu ia pregar do amor de Cristo. Eu esqueci de tudo isso. E aí começa aonde eu coloquei os tripulantes da minha embarcação da maneira errada. Aos 11 anos de idade, de 11 para 12 anos, eu experimentei o que não era para ter acontecido na minha vida. Aprendi a fumar um cigarro com um tio meu de dentro da minha casa. Com 12 anos eu estava usando droga. E cada tripulante que entrava na minha embarcação só me levava à ruína. E muitas noites de eu chegar, muitas noites não, muitas manhãs de eu chegar em casa e a minha mãe, ela ajoelhada, orando por mim, com o joelho prostrado no chão, pedindo para que Deus colocasse novos tripulantes na minha embarcação. Meu Deus. E Deus nunca deixou de ouvir a minha mãe. Mal sabia eu do projeto que Ele tinha para a minha vida. Mal sabia eu que Ele tinha algo gigantesco para fazer na minha vida. E dos 12 anos até os 27, eu acredito, eu usei muita droga. Eu me envolvi no crime. E em 2004, Deus colocou essa mulher linda aí na minha vida. E ali Deus começava a catar aquele vaso e moer aquele vaso. E começou a construir ele novamente. Porque na palavra fala que é assim que Ele faz. Se tem alguém aqui hoje que olha para o lado e acha que aquele parente, filho, sobrinho, tio, esposo, esposa, não tem jeito, Deus fala que nem que seja para ele morrer. Aleluia. Nem que seja para ele morrer, para ele fazer de novo. Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque assim Ele fez na minha vida. Assim Ele fez na minha vida. Eu conheci a minha esposa, ela tinha de 13 para 14 anos.
O ano que vem faz 20 anos que a gente está junto. Mas nesses 20 anos, essa menina de 14 anos passou coisas do meu lado que nem dentro da casa dela ela passou. Fome, sem água, sem luz. Mesmo assim, a gente entender o que Deus estava fazendo na nossa vida, ela nunca desistiu de estar do meu lado. Mas porque ela, depois da minha mãe, foi a primeira tripulante do meu barco, que aí Deus estava colocando para dentro da minha casa. É por isso que eu falo, vamos ter sabedoria, vamos ter sabedoria. Porque o diabo hoje é diferente de tempos atrás, que manifestava, fazia barulho. Hoje ele vem quietinho. Hoje ele é tão astuto que ele senta do nosso lado dentro da igreja. E é assim que ele faz, ele tem tempo. E o tempo foi se passando, e a gente vivendo naquela miséria, só de migalha, vivendo de ajuda. Não que a gente não seja errado a gente receber ajuda, mas daquela forma que a gente vivia, não era do Senhor. Aí me afundei tanto nas drogas, que eu acabei me parando na rua. E o meu filho, o primogênito, passando fome, frio, sem água, sem luz na casa, o meu sogro ajudando, sem nem passar pela cabeça dele o que estava acontecendo dentro da minha casa, dentro da nossa casa, porque a minha esposa nunca foi reclamar para ele. E mesmo sem a gente saber, Deus já estava criando uma casca para que nós chegássemos hoje aqui e pudesse contar que o amor de Cristo é inexplicável. E depois de tanto sofrimento, no ano de 2012, Itapeva, a igreja onde a gente é batizado, é a Igreja Batista Nova Aliança. Eu recebi o convite para ir no encontro com Deus. E pelo fato da minha família ser de uma denominação muito tradicional, às vezes eu vi o pessoal daquela igreja pulando, cantando e todo mundo dançando, e eu falava assim para minha esposa, eu não vou nunca nesse lugar, aí esse negócio aí não tem Deus não. Esses caras aí são loucos. Aí recebi esse convite para ir no encontro com Deus. Falei para minha esposa, eu falei para o seu primo que eu vou, mas eu não vou nada. Foi só para ele não ficar enchendo meu saco, né? E aí um belo dia eu estou na casa do meu sogro, ele chegou e falou, cara, tá aqui o... Eu falei, eu não vou. Ele falou, mas já tá pago tudo isso aí. Não teve jeito. Ele falou assim para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Você gosta de futebol, né? Tem campo lá. Uma chácara linda, tem campo, tem piscina. 3 dias. Eu falei, o quê? Eu vou. Já gostei, né? E sem visão nenhuma do que Deus ia fazer na minha vida,
saquei um caroço de droga e levei comigo. Falei, não quer nada, vou ficar 3 dias mesmo numa chacrinha, né? Aí chego lá, realmente tinha campo, tinha piscina, ele só não falou para mim que eu ia jogar bola e ia nadar. Comecei a ouvir uma mensagem na sexta-feira. Eu falei para um dos membros que estava lá, eu falei, eu não quero ficar aqui mais, eu quero ir embora para minha casa, isso aqui não é de Deus não. Aí esse rapaz falou para mim, você fica amanhã, até na hora do almoço, se você não gostar eu levo você embora. Falei, amém. Chegou no sábado, uma mensagem antes do almoço, ou antes da cruz, depois da cruz, não sei se alguém aqui já passou pelo encontro com Deus, uma mensagem que falava como aquele pregador no momento era antes da cruz e depois da cruz. Naquele momento eu tive um encontro com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No domingo a gente saiu daquela chácara e estava acontecendo alguma coisa comigo que eu não conseguia explicar. Caminhei com a minha mãe, vi muitos milagres junto com a minha mãe, missão junto com ela, mas daquela forma que aconteceu comigo eu ainda não tinha experimentado. E chego na minha casa no domingo, falei para minha esposa, não uso droga mais a partir de hoje. Não quero mais bebida dentro de casa a partir de hoje. E comecei naquele negócio doido. Era terça-feira oração na igreja, quarta-feira culto, quinta-feira célula, sexta-feira, sábado, e pulando com os jovens, como se fosse muito jovem, né? E a minha esposa, sem entender nada, falou assim para mim um dia, falou bem assim, eu não sei até quando vai isso. Até a hora que bater a abstinência e você começar a ficar bravo aí dentro de casa. E naquele momento eu ficava nervoso, mas eu também não conseguia assimilar que ela não tinha passado pelo mesmo processo que eu. E Deus foi olhando, Deus foi fazendo, Deus foi restaurando, Deus foi fazendo tanta coisa na minha vida que a minha esposa passou pelo encontro também. E o negócio era tão sério que a hora que eu cheguei na sexta-feira, eu ouvia pessoas falando, olha quem está aí, olha quem está aí, olha quem veio. Porque, de verdade, eu era cavalo de Satanás e não sabia. Satanás fazia o que ele queria da minha vida e eu não sabia. E a gente veio a se batizar e começou um novo processo na nossa vida, um processo de acabamento, um vaso em acabamento, uma família sendo moldada da maneira que o Senhor queria que a gente fosse. A gente passou a ser líder de célula. Começamos a viver coisas sobrenaturais dentro da nossa casa. Aqui o Pedro, o meu mais novo, o maior milagre que eu podia ver dentro da minha casa aconteceu na vida dele. Bem rapidinho eu vou contar para vocês um pouco do que aconteceu. Pedro, com 15 dias de vida, se afogou dentro da nossa casa. Se afogou dentro da nossa casa. Minha esposa, desesperada, na hora do almoço, pegou ele pelos braços. Cheguei em casa, ela desesperada, e o menino foi ficando roxo, foi ficando roxo, foi ficando roxo, e não respirava e não falava. 20 minutos sem respirar, não é 20 segundos, não é 20 minutos. A gente viu o nosso filho morto no braço da minha esposa. Chegamos no posto de saúde, o posto fechado, que era horário de almoço, o pessoal, a gente nunca tinha visto o pessoal sair para almoçar no
posto de saúde, saíram para almoçar naquele dia, só que no fundo do postinho ficou um rapaz que trabalhava no posto, com a marmitinha ali, a gente bateu desesperado e ele atendeu. A gente foi do posto para o UPA. E o nosso filho sem vida. A gente chegou no UPA e Deus começou a fazer o milagre. E ele com uma respiraçãozinha bem fraca, Deus devolveu a vida. Aí no meio desse processo, a gente veio passar ele em Sorocaba. E a médica diagnosticou ele com um furo raro no coração. Uma enfermidade chamada CIV. É isso. E ela falou que ele não ia conseguir brincar, ele não ia conseguir fazer as atividades que nem uma criança normal, porque esse furo causava danos tão graves que ele não conseguia nem andar direito, ele já cansava, e se ele continuasse e insistia a brincar, ele já desmaiava, já passava mal de novo, e a gente voltou embora arrasado, e durante 2 anos foi dessa forma, ele passando mal, toda brincadeira que ia fazer ele passava mal, ele passava mal. A gente ficou 2 anos assim, até que o hospital aqui chamou para o retorno depois de 2 anos. Mas nesse período, a tripulação que estava no nosso barco já era aquela que nós pedíamos direção para o Senhor. E aí Deus começou a colocar pessoas na nossa vida que começaram a nos levar para perto de Deus. Começaram a nos levar para uma caminhada, para uma jornada muito diferente daquela que a gente vivia. E depois de 2 anos a gente retornou para Sorocaba. Aquela mesma médica que tinha feito os primeiros exames no Pedro, recebeu a minha esposa lá e tal. Aí ela veio da sala e perguntou para minha esposa quem que tinha falado aquilo que ele tinha, aquele furo do coração. A minha esposa falou para ela que tinha sido ela. Naquele momento ela falou que não era, a minha esposa tinha os papéis. Ela viu os papéis que ela tinha assinado e ela falou para minha esposa: então pode agradecer, porque ele não tem mais nada. E o Pedro está aqui hoje, gordinho, né, Pedro? O nosso milagre. O nosso milagre. E foram tantas coisas que aconteceram, mas esse é um milagre que a gente não pode deixar de contar. A gente não pode deixar de contar. E os anos foram se passando. E no ano de 2017 agora, eu achei que eu estava voando baixo. Achei que eu era o vaso cheio, que eu era intocável, que nada poderia atrapalhar minha caminhada com Cristo. E foi onde o diabo, a palavra fala que ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa só de uma brecha. E naquele momento ele viu uma brecha. Novamente a gente começou a dar liberdade para aquela tripulação errada entrar no nosso barco. Eu comecei a dar legalidade para pessoas entrar na nossa embarcação sem pedir uma direção para Deus, e eu acabei caindo. Voltei a beber devagarzinho, escondido, né? Do meu vizinho, escondido do meu pastor, escondido da minha esposa. Mas aquele lá que tinha moldado o vaso, aquele que tinha reconstruído a minha casa, aquele que tinha dado novos ares
dentro da minha família, eu estava deixando ele de lado de novo. E quando a Bíblia fala que aquele que não caiu, cuide para que não caia. Porque é 7 vezes pior. Em 2017 eu comecei a beber, 2018 o extremo, 2019 eu estava me acabando e voltando a morar na rua. O diabo destruiu meu casamento. Ele destruiu meu casamento. 2020, dia 21 de fevereiro de 2020, eu me vi pedindo uma internação numa comunidade terapêutica. E tudo que Deus tinha me proporcionado, que Deus tinha me dado, me deu um carro. Ele tinha me dado a vida do meu filho de novo, de volta. Tinha nos dado uma condição de não precisar passar fome mais. E eu virei as costas para o Senhor. E acabei pedindo internação. Dia 21 de fevereiro de 2020. E em agosto eu cumpri o meu tratamento. No final de agosto eu terminei de cumprir o meu tratamento. Só que no meio do meu tratamento Deus falou comigo que não era sobre uma internação. Era sobre o tempo que Ele precisava ter comigo. E eu ainda sem entender muito o que estava acontecendo, sem a minha esposa do meu lado, sem os meus filhos. Os meus filhos eu tinha e não tinha. Por que eu tinha e não tinha? Eu tinha eles, mas o vício não me deixava estar com eles. E aí eu volto para casa. Volto para casa, em agosto. Um dia dentro da casa da minha mãe, Deus usou um pregador para falar assim: que Deus ia abrir uma porta de emprego, Deus ia restaurar a minha família. Não demorou nem 2 meses. Deus abriu a porta de emprego na minha vida. Começou ali, mais uma vez, o milagre do Senhor na minha vida. E dentro desses 2 meses, o Senhor me colocou num emprego novo e devolveu a minha família, restaurou a minha família. E o último milagre agora, uma pessoa que vivia no lixo, uma pessoa que não tinha perspectiva de vida nenhuma, que vivia fazendo a sua família sofrer, passar fome, chorar, sem água, sem luz, sem roupa, sem nada. Deus começou a restaurar, a fazer tudo de novo. E o último milagre agora, a minha esposa falou assim para mim: amor, vamos mandar os papéis lá para o banco, vamos comprar nossa casa. Eu falei: comprar como? Tem 200 e pouquinho de score, pede 790. Ela falou: mas não custa nada. O Deus que nós servemos é o Deus do impossível. Na quinta-feira, minha esposa mandou os papéis para um corretor. Esse corretor apareceu meio que do nada. E ficou ligando, falando que a minha esposa comprou uma casa. Minha esposa foi numa quinta-feira e mandou os papéis para ele. No sábado de manhã, esse rapaz me liga. No sábado de manhã, esse rapaz me liga e fala para esse irmão: parabéns, a sua casa foi aprovada. Glória a Deus. E o improvável para o mundo, o improvável para o olho humano, para Deus
passou a ser o provável, mas não só para Deus, para muitos. Sabe por que Deus faz isso? Para mostrar que Ele ainda faz milagre, para mostrar que Ele ainda está na igreja, que Ele ainda está no meio do povo. Glória a Deus. Embora muitos estejam cometendo atrocidades, a gente tem visto muita coisa, mas o Deus que fazia o paralítico sair andando, o cego enxergar, o mudo falar, Ele continua fazendo. Glória a Deus. Ele continua fazendo. E aqui no trecho mais à frente, fala assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, isso que eu disse quando ainda estava em casa, foi por isso que apressei em fugir para Tarse. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora o Senhor tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu Jonas: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e assentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se a uma sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrar-o do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento do oriente muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto que ele quase desmaiasse. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas novamente: Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu Jonas: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, não tenha feito nada para que ela crescesse? Ela nasceu em uma noite e numa noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter pena dessa grande cidade? Deus tem feito tanto na nossa vida, Deus tem derramado tantas bênçãos sobre a nossa vida, que a gente não tem feito nada. Se for para a gente colocar o que é para a gente fazer diante da presença do Senhor, da forma que o Senhor nos pede, a gente tem feito realmente com excelência tudo o que Ele tem nos pedido? A gente tem feito com excelência tudo o que Deus tem nos pedido? Jonas fugiu. Jonas fugiu quando Deus chamou ele para que ele levasse a palavra até aquela cidade. E mesmo assim a misericórdia do Senhor com a vida dele foi enorme. Ele não deixou de ser profeta. Aqui na palavra fala que Deus fez crescer uma planta sobre a cabeça dele, que naquele momento estava muito quente, né? E era para fazer uma sombra, para que ele tivesse um refresco, que até então ele estava desejando a morte por nada. Aqui na palavra fala que Deus falou para ele: você não plantou, você não regou, está bravo por quê? Por que você murmura? E quantas vezes a gente tem reclamado de não ter uma mistura boa para comer? Quantas vezes a gente tem reclamado do nosso carrinho velho?
sem a gente ser merecedor de nada, que se fosse por merecimento, misericórdia. Mas o amor de Cristo é dessa forma. Ele nos ama de uma maneira que a gente não consegue nem explicar. A gente não consegue assimilar esse amor de Cristo pela nossa vida. Enquanto a gente reclama de estar comendo o ovo frito, tem um embaixo do pontilhão ali, ó, pedindo ajuda, comendo lixo. Tantas vidas precisam ser alcançadas, e o que nós temos feito para que essas vidas venham ter um encontro com Deus? Enquanto a gente está reclamando do carrinho nosso velho, quantos irmãos não estão atravessando a cidade para ir cultuar a pé? Mas mesmo assim, Deus, com o seu amor incondicional, Ele fala: filho, vem aqui. Vem aqui, você ainda não entendeu nada. Você ainda não entendeu nada. Mas eu vou te pôr aqui, ó, no meu colo. Porque eu continuo amando a sua vida. Com isso, mesmo a gente sendo falho, a primeira coisa que Deus faz é sondar o nosso coração. E Ele fala: se arrependa, se arrependa. E a nossa vida, Deus tem derramado tantas bênçãos sobre a nossa vida, que a gente hoje acaba tendo até que brigar com os meninos para eles diminuir na quantidade que eles vêm comendo. Porque sobra, porque Deus não é porque eu sou o bom, não é porque eu sou o cara que, não, é porque o amor de Cristo constrange, e Ele veio para nos mostrar o quanto é bom caminhar com esse Cristo. Glória a Deus. Eu vivia no crime, eu não tenho um chinelo quebrado, de todos esses anos que eu passei lá, porque o diabo me dava com uma mão e tirava com a outra. Parecia ser um momento bom, um momento bonito, gostoso, mas a gente estava comendo lixo. Hoje, pastor Fernando, Eduardo, irmão, a gente tem as nossas dificuldades, a gente passa às vezes por momento triste, porque na palavra fala que você ia vir para Cristo, ia ser tudo bem, ia ser tudo tranquilo. Nada. E na palavra ainda fala que você ia ter aflição, ia passar por momentos turbulentos. Mas só que quando Ele está no nosso barco, quando Deus está junto com a nossa tripulação, o nosso fardo começa a ser mais leve. A gente passa por dificuldade, a gente passa por momentos difíceis, a gente passa, mas a gente passa. A gente passa porque Deus está no barco, porque Ele está no barco. E esta noite Ele está aqui nesse barco. Deus tem algo grandioso para a igreja nessa noite. Eu não sei quem precisava ouvir, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas pode ter certeza que você não vai sair daqui da mesma forma. Glória a Deus. Porque Deus hoje Ele toma conta do leme do seu barco. Deus hoje
Ele é a nossa condição. Deus hoje, Ele vai começar a fazer um movimento diferente, assim como Ele fez dentro da minha casa, assim como Ele fez dentro da minha família, assim como Ele vem restaurando tudo. Eu creio e eu tenho certeza que Deus já começou a fazer algo diferente dentro da sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós venhamos nos posicionar de uma maneira diferente e que a gente venha reclamar menos e agradecer mais. Que a gente hoje venha louvar mais e reclamar menos, porque nada foge do controle da mão do Pai. Embora você olhe e pensa, não tem jeito, Senhor, não vai mudar mais. Tanto tempo dessa forma, tanto tempo desse jeito, e nada muda. Deus fala que Ele muda. Deus não desampara ninguém. E se você está buscando, se você está caminhando, se você está correndo, você pode ter certeza que Deus não esqueceu de você. Assim como em certo momento eu achei que Deus tinha desistido da minha vida, Ele veio com o refrigério e mostrou. Ele não precisa mostrar nada para ninguém, mas generosamente Ele veio e mostrou. Ele falou: eu estou com você, eu estou com você. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, de cada detalhe da nossa vida, em coisas pequenininhas. Deus abriu a porta do emprego para minha esposa, e a minha esposa falou assim para o Senhor: Deus, se esse emprego for para tirar eu da tua presença, que o Senhor tire ele de mim. E ela ficou 3 dias no emprego e já foi chamado em outro, onde ela trabalha de segunda a sexta, das 7 às 4 da tarde. Então são coisas que, nos processos que ao olho humano seja pequenininho, Ele está cuidando. Ele está cuidando. E para finalizar, eu peço que, se alguém aqui tem problema na família com droga, álcool, qualquer tipo de vício que seja, ao invés de reclamar, chega nos pés do Senhor, fala com Ele, que Ele vai restaurar, Ele vai curar, Ele vai fazer, assim como Ele fez na minha vida. Assim como Ele fez na minha vida. Louvo a Deus por esse momento, de poder compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem feito na minha vida. E peço que vocês, os irmãos, continuem orando por mim, pela minha família, que a gente vai estar fazendo o mesmo por vocês. Eu agradeço pela vida do pastor Fernando, pela vida da família do Eduardo, que foram tripulantes que Deus colocou na nossa embarcação, que veio para agregar, que veio para somar. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus pelo convite, eu louvo a Deus pela oportunidade, eu louvo a Deus por vocês tirarem esse tempo de estar aqui me ouvindo. E que assim como a palavra do Senhor nessa noite tocou primeiro aqui, que ela tenha chegado até o coração de vocês. Deus abençoe muito, Deus abençoe a vida de cada um, aos irmãos que estão trabalhando pela obra, que estão correndo pela obra. E agradecer a vida do pastor Fernando, a vida do Eduardo, pelo convite. E que Deus continue honrando, abençoando cada dia mais a vida de vocês. Cada dia mais a vida de vocês. E que
esse ministério continue crescendo, avançando. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Entendeu? A gente foi do posto pro UPA. E o nosso filho sem vida. A gente chegou no UPA e Deus começou a fazer o milagre. E ele com uma respiraçãozinha bem fraca, Deus devolveu a vida. Aí no meio desse processo, a gente veio passar ele em Sorocaba. E a médica diagnosticou ele com um furo raro no coração. Uma enfermidade chamada CIV. É isso. E ela falou que ele não ia conseguir brincar, ele não ia conseguir fazer as atividades que nem uma criança normal, porque esse furo causava danos tão graves que ele não conseguia nem andar direito, já cansava, e se ele continuasse, insistia a brincar, ele já desmaiava, já passava mal de novo, e a gente voltou embora arrasado, e durante 2 anos foi dessa forma. Ele passando mal, toda brincadeira que ia fazer, ele passava mal. A gente ficou 2 anos assim. Até que o hospital aqui chamou para o retorno, depois de 2 anos. Mas nesse período, a tripulação que estava no nosso barco já era aquela que nós pedíamos direção para o Senhor. E aí Deus começou a colocar pessoas na nossa vida que começaram a nos levar para perto de Deus. Começaram a nos levar para uma caminhada, para uma jornada muito diferente daquela que a gente vivia. E depois de 2 anos a gente retornou para Sorocaba. Aquela mesma médica que tinha feito os primeiros exames no Pedro, recebeu a minha esposa lá e tal. Aí ela veio da sala e perguntou para minha esposa quem que tinha falado aquilo que ele tinha, aquele furo do coração. A minha esposa falou para ela que tinha sido ela. Naquele momento ela falou que não era, a minha esposa tinha os papéis. Ela viu os papéis que ela tinha assinado e ela falou para minha esposa: então pode agradecer, porque ele não tem mais nada. E o Pedro está aqui hoje, gordinho, né, Pedro? O nosso milagre. O nosso milagre. E foram tantas coisas que aconteceram, mas esse é um milagre que a gente não pode deixar de contar. A gente não pode deixar de contar. E os anos foram se passando. E no ano de 2017 agora, eu achei que eu estava voando baixo. Achei que eu era o vaso cheio, que eu era intocável, que nada poderia atrapalhar minha caminhada com Cristo. E foi onde o diabo, a palavra fala que ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa só de uma brecha. E naquele momento ele viu uma brecha. Novamente a gente começou a dar liberdade para aquela tripulação errada entrar no nosso barco. Eu comecei a dar legalidade para pessoas entrar na nossa embarcação sem pedir uma direção para Deus, e eu acabei caindo. Voltei a beber devagarzinho, escondido, né? Do meu vizinho, escondido do meu pastor, escondido da minha esposa. Mas aquele lá que tinha moldado o vaso, aquele que tinha
reconstruído a minha casa, aquele que tinha dado novos ares dentro da minha família, eu estava deixando ele de lado de novo. E quando a Bíblia fala que aquele que não caiu, cuide para que não caia. Porque é 7 vezes pior. Em 2017 eu comecei a beber, 2018 o extremo, 2019 eu estava me acabando e voltando a morar na rua. O diabo destruiu meu casamento. Ele destruiu meu casamento. 2020, dia 21 de fevereiro de 2020, eu me vi pedindo uma internação numa comunidade terapêutica. E tudo que Deus tinha me proporcionado, que Deus tinha me dado, me deu um carro. Ele tinha me dado a vida do meu filho de novo, de volta. Tinha nos dado uma condição de não precisar passar fome mais. E eu virei as costas para o Senhor. E acabei pedindo internação. Dia 21 de fevereiro de 2020. E em agosto eu cumpri o meu tratamento. No final de agosto eu terminei de cumprir o meu tratamento. Só que no meio do meu tratamento Deus falou comigo que não era sobre uma internação. Era sobre o tempo que Ele precisava ter comigo. E eu ainda sem entender muito o que estava acontecendo, sem a minha esposa do meu lado, sem os meus filhos. Os meus filhos eu tinha e não tinha. Por que eu tinha e não tinha? Eu tinha eles, mas o vício não me deixava estar com eles. E aí eu volto para casa. Volto para casa, em agosto. Um dia dentro da casa da minha mãe, Deus usou um pregador para falar assim: que Deus ia abrir uma porta de emprego, Deus ia restaurar a minha família. Não demorou nem 2 meses. Deus abriu a porta de emprego na minha vida. Começou ali, mais uma vez, o milagre do Senhor na minha vida. E dentro desses 2 meses, o Senhor me colocou num emprego novo e devolveu a minha família, restaurou a minha família. E o último milagre agora, uma pessoa que vivia no lixo, uma pessoa que não tinha perspectiva de vida nenhuma, que vivia fazendo a sua família sofrer, passar fome, chorar, sem água, sem luz, sem roupa, sem nada. Deus começou a restaurar, a fazer tudo de novo. E o último milagre agora, a minha esposa falou assim para mim: amor, vamos mandar os papéis lá para o banco, vamos comprar nossa casa. Eu falei: comprar como? Tem 200 e pouquinho de score, pede 790. Ela falou: mas não custa nada. O Deus que nós servemos é o Deus do impossível. Na quinta-feira minha esposa mandou os papéis para um corretor. Esse corretor apareceu meio que do nada. E ficou ligando, falando que a minha esposa comprou uma casa. Minha esposa foi numa quinta-feira e mandou os papéis para ele. No sábado de manhã, esse rapaz me liga. No sábado de manhã, esse rapaz me liga e fala assim: irmão, parabéns. A sua casa foi aprovada. Aleluia! Glória a Deus! Grande. Aleluia, Deus! Deus é fiel. E o improvável para o mundo, o improvável
humano. Para Deus passou a ser o provável, mas não só para Deus, para muitos. Sabe por que Deus faz isso? Para mostrar que Ele ainda faz milagre, para mostrar que Ele ainda está na igreja, que Ele ainda está no meio do povo. Glória a Deus. Embora muitos estejam cometendo atrocidades, a gente tem visto muita coisa. Mas o Deus que fazia o paralítico sair andando, o cego enxergar, o mudo falar, Ele continua fazendo. Glória a Deus. Ele continua fazendo. E aqui no trecho mais à frente, fala assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, isso que eu disse quando ainda estava em casa, foi por isso que apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora o Senhor tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu Jonas: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e assentou-se num lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se a uma sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrar-o do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento do oriente muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto que ele quase desmaiasse. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas novamente: Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu Jonas: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, não tenha feito nada para que ela crescesse? Ela nasceu em uma noite e numa noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter pena dessa grande cidade? Deus tem feito tanto na nossa vida, Deus tem derramado tantas bênçãos sobre a nossa vida, que a gente não tem feito nada. Se for para a gente colocar o que é para a gente fazer diante da presença do Senhor, da forma que o Senhor nos pede, a gente tem feito realmente com excelência tudo o que Ele tem nos pedido? A gente tem feito com excelência tudo o que Deus tem nos pedido? Jonas fugiu. Jonas fugiu quando Deus chamou ele para que ele levasse a palavra até aquela cidade. E mesmo assim a misericórdia do Senhor com a vida dele foi enorme. Ele não deixou de ser profeta. Aqui na palavra fala que Deus fez crescer uma planta sobre a cabeça dele, que naquele momento estava muito quente, né? E era para fazer uma sombra para que ele tivesse um refresco, que até então ele estava desejando a morte por nada. Aqui na palavra fala que Deus falou para ele: você não plantou, você não regou, está bravo por quê? Por que você murmura? E quantas vezes a gente tem reclamado de não ter uma mistura boa para comer?
Quantas vezes a gente tem reclamado do nosso carrinho velho, sem a gente ser merecedor de nada, que se fosse por merecimento, misericórdia. Mas o amor de Cristo é dessa forma. Ele nos ama de uma maneira que a gente não consegue nem explicar, a gente não consegue assimilar esse amor de Cristo pela nossa vida. Enquanto a gente reclama de estar comendo o ovo frito, tem um embaixo do pontilhão ali, ó, pedindo ajuda, comendo lixo. Tantas vidas precisam ser alcançadas, e o que nós temos feito para que essas vidas venham ter um encontro com Deus? Enquanto a gente está reclamando do carrinho nosso velho, quantos irmãos não estão atravessando a cidade para ir cultuar a pé? Mas mesmo assim, Deus, com o seu amor incondicional, Ele fala: filho, vem aqui. Vem aqui, você ainda não entendeu nada. Você ainda não entendeu nada. Mas eu vou te pôr aqui, ó, no meu colo. Porque eu continuo amando a sua vida. Com isso, mesmo a gente sendo falho, a primeira coisa que Deus faz é sondar o nosso coração. E Ele fala: se arrependa, se arrependa. E a nossa vida, Deus tem derramado tantas bênçãos sobre a nossa vida, que a gente hoje acaba tendo até que brigar com os meninos para eles diminuir na quantidade que eles vêm comendo, porque sobra. Porque Deus não é porque eu sou o bom, não é porque eu sou o cara que, não, é porque o amor de Cristo constrange. E Ele veio para nos mostrar o quanto é bom caminhar com esse Cristo. Glória a Deus. Eu vivia no crime, eu não tenho um chinelo quebrado, de todos esses anos que eu passei lá. Porque o diabo me dava com uma mão e tirava com a outra. Parecia ser um momento bom, um momento bonito, gostoso, mas a gente estava comendo lixo. Hoje, Pastor Fernando, Eduardo, irmão, a gente tem as nossas dificuldades, a gente passa às vezes por um momento triste, porque na palavra fala que você ia vir para Cristo, ia ser tudo bem, ia ser tudo tranquilo. Nada. E na palavra ainda fala que você ia ter aflição, ia passar por momentos turbulentos. Mas só que quando Ele está no nosso barco, quando Deus está junto com a nossa tripulação, o nosso fardo começa a ser mais leve. A gente passa por dificuldade, a gente passa por momentos difíceis, a gente passa, mas a gente passa. A gente passa porque Deus está no barco, porque Ele está no barco. E esta noite Ele está aqui nesse barco. Deus tem algo grandioso para a igreja nessa noite. Eu não sei quem precisava ouvir, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas pode ter certeza que você não vai sair daqui da mesma forma. Glória a Deus. Porque Deus hoje
Ele toma conta do leme, do seu barco. Deus, hoje, Ele é a nossa condição. Deus, hoje, Ele vai começar a fazer um movimento diferente, assim como Ele fez dentro da minha casa, assim como Ele fez dentro da minha família, assim como Ele vem restaurando tudo. Eu creio e eu tenho certeza que Deus já começou a fazer algo diferente dentro da sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós venhamos nos posicionar de uma maneira diferente e que a gente venha reclamar menos e agradecer mais. Que a gente hoje venha louvar mais e reclamar menos. Porque nada foge do controle da mão do Pai. Embora você olhe e pensa, não tem jeito, Senhor, não vai mudar mais. Tanto tempo dessa forma, tanto tempo desse jeito, e nada muda. Deus fala que Ele muda. Deus não desampara ninguém. E se você está buscando, se você está caminhando, se você está correndo, você pode ter certeza que Deus não esqueceu de você. Assim como em certo momento eu achei que Deus tinha desistido da minha vida, Ele veio com o refrigério e mostrou. Ele não precisa mostrar nada para ninguém, mas generosamente Ele veio e mostrou. Ele falou: eu estou com você, eu estou com você. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, de cada detalhe da nossa vida, em coisas pequenininhas. Deus abriu a porta do emprego para minha esposa, e a minha esposa falou assim para o Senhor: Deus, se esse emprego for para tirar eu da tua presença, que o Senhor tire ele de mim. E ela ficou 3 dias no emprego e já foi chamado em outro, onde ela trabalha de segunda a sexta, das 7 às 4 da tarde. Então são coisas que, nos processos que ao olho humano seja pequenininho, Ele está cuidando. Ele está cuidando. E para finalizar, eu peço que, se alguém aqui tem problema na família com droga, álcool, qualquer tipo de vício que seja, ao invés de reclamar, chega nos pés do Senhor, fala com Ele, que Ele vai restaurar, Ele vai curar, Ele vai fazer, assim como Ele fez na minha vida. Assim como Ele fez na minha vida. Louvo a Deus por esse momento, de poder compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem feito na minha vida. E peço que vocês, os irmãos, continuem orando por mim, pela minha família, que a gente vai estar fazendo o mesmo por vocês. Eu agradeço pela vida do pastor Fernando, pela vida da família do Eduardo, que foram tripulantes que Deus colocou na nossa embarcação, que veio para agregar, que veio para somar. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus pelo convite, eu louvo a Deus pela oportunidade, eu louvo a Deus por vocês tirarem esse tempo de estar aqui me ouvindo. E que assim como a palavra do Senhor nessa noite tocou primeiro aqui, que ela tenha chegado até o coração de vocês. Deus abençoe muito, Deus abençoe a vida de cada um, aos irmãos que estão trabalhando pela obra, que estão correndo pela obra. E agradecer a vida do pastor Fernando, a vida do Eduardo, pelo convite,
E que Deus continue honrando, abençoando cada dia mais a vida de vocês. Cada dia mais a vida de vocês. E que esse ministério continue crescendo, avançando. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.